E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. Hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro distópico do universo que eu criei nos meus livros. É um assunto interessante, talvez até mesmo um pouco polêmico. Primeiramente, tem que falar um pouco de regime militar, né? O regime militar na história brasileira é muito conturbado e até hoje também é muito polêmico, porque as pessoas têm opiniões muito divisivas a seu respeito. Muitas elogiam, dizem que o Brasil naquela época era melhor, a economia crescia mais, tinha mais segurança, os valores da nossa sociedade eram melhores do que os de hoje em dia, coisas desse tipo. Já outras pessoas dizem que era uma ditadura sanguinolenta, cruel, todos os militares eram ditadores que só fizeram mal ao país, perseguiram, torturaram e assim por diante. Há muitas opiniões divergentes a respeito do regime militar. O meu ponto não é aqui defender ou criticar. A minha visão é muito simples. O regime militar foi ruim, mas ele existiu por causa de um propósito. Ele teve uma razão de ser. E essa razão de ser foi a ameaça de um regime ditatorial comunista surgir aqui no Brasil, né? A luta e o enfrentamento das guerrilhas armadas que estavam se formando naquela época. Hoje em dia, o regime militar foi demonizado, né? Pelo cinema, pela televisão, pelos artistas que hoje em dia formam a grande maioria da classe artística brasileira. Hoje em dia, você falar a favor do regime militar automaticamente já te torna essa palavra horrível que as pessoas usam sem critério, que é o fascista. Ao meu ver, como eu já falei, o regime militar tem um motivo. E as pessoas deveriam parar para se fazer a seguinte pergunta: tá, o regime militar foi ruim, mas se ele não tivesse existido, como seria a situação do Brasil? E essa é a base que fundou o futuro distópico que existe nos meus dois livros, O Comandante Soso, que eu falei semana passada, e o Saquarema, que eu vou falar essa semana. Lá você tem um mundo onde não existe regime militar. E é interessante porque quando eu vou vender esses livros, eu não digo para as pessoas se eu sou a favor ou contra. E elas automaticamente já tiram suas próprias conclusões. Quando eu falo que o mundo em que o Saquarema foi parar, quando viajou no tempo, foi um mundo, uma linha do tempo alternativa onde nunca existiu regime militar no Brasil. As pessoas que são de esquerda já tiram a conclusão de que estaria glamorizando um hipotético mundo sem regime militar e que tudo seria bom, tudo correria às mil maravilhas no Brasil. E outras já param logo e pegam o raciocínio que eu quero que elas peguem, que é, bom, não teria sido nada bom se não tivesse um regime militar. Provavelmente o Brasil teria caído em uma ditadura comunista. E é exatamente isso. Esse futuro distópico é um futuro em que você teve uma briga entre João Goulart e Carlos Lacerda, que eram dois grandes líderes políticos daquela época. Um de esquerda, o João Goulart, o Jango, e o outro de direita, o Lacerda. Na minha história, o Jango acaba mandando assassinar o Lacerda e com isso ele inicia uma cruel perseguição aos seus opositores e instaura um regime ditatorial. Então essa é a base que fundamenta, que cria esse universo que eu criei, no qual você não tem a existência de um regime militar, mas você tem Jango instaurando no Brasil uma ditadura comunista aos moldes de Cuba, hoje em dia Venezuela, União Soviética na época, China e assim por diante. E aí o que acontece, né? O que acontece com o país? Torna-se isolado internacionalmente, a economia vai por água abaixo, muitas pessoas ficam abaixo da linha da pobreza, começam a morrer de fome, os perseguidores políticos são amplamente silenciados,
às vezes até mesmo mortos. Inclusive, eu falo na obra que a contagem de mortos por perseguição política nesse governo, né, imaginário de João Goulart, em que ele teria instaurado uma ditadura comunista, ultrapassa a casa do 1 milhão, porque geralmente é assim nos regimes ditatoriais comunistas. Há uma grande perseguição e um silenciamento dos opositores do regime. E essa é a base para o surgimento da Brigada da Luz, que é a equipe que o comandante Souza cria para tentar destruir esse regime. Ele tenta lutar e derrotar esse regime por meio da força. Só que durante a história ele vai acabar descobrindo que, na verdade, o objetivo dele não era destruir a ditadura comunista por meio da força. O objetivo real dele era inspirar o povo para que o povo se rebelasse e criasse uma revolução para derrubar o governo. Essa é a trama do comandante Souza. E a trama do Saquarema é que ele tenta voltar ao passado para impedir a morte de Carlos Lacerda e, com isso, impedir o surgimento desse mundo distópico. Só que outra coisa interessante que acontece é que, no futuro desse regime distópico, o Brasil acaba caindo em uma guerra civil, porque o comandante Souza consegue derrubar o governo, porém, após a queda do governo, as consequências da existência dele ainda afetam gravemente a situação do país. O Souza consegue, inclusive, fazer com que a monarquia seja restaurada no Brasil. A Casa dos Orleans e Bragança volta a governar o país. E você tem Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, que infelizmente morreu há pouco tempo, como o imperador do Brasil na minha história. Porém, o que acontece é que depois de um tempo os partidários do antigo governo acabam criando uma certa animosidade, criando realmente uma guerrilha e tal, para tentar retomar o poder. E eles conseguem muitos aliados para essa empreitada deles, principalmente no norte e no nordeste do país, que são as regiões mais voltadas para a esquerda. E aí o que acontece é que você acaba tendo uma guerra entre as duas facções. A facção que defende o retorno do regime comunista, que depois da morte de Jango passou para Lula, e aí você tem o Lula como o ditador comunista desse regime. Durante a vida e a obra, o momento em que o Souza criou a sua Brigada da Luz, durante o momento em que o Souza lutava contra esse regime, o Lula era o ditador. A facção os monarquistas, que querem a continuação da monarquia no poder. E aí, com isso, os partidários da monarquia têm mais força no sul e no sudeste, enquanto o norte e no nordeste tem mais partidários do regime de esquerda. E aí você acaba tendo uma verdadeira guerra civil entre o norte e o sul do país. E esse é o futuro distópico do meu livro. É o final, né, desse futuro distópico, que você tem uma guerra civil. Não se sabe qual é o desfecho dessa guerra, porque nenhum dos personagens conseguiu ir além dessa guerra para saber o que aconteceria depois dela. Já dá para ver que é bem complicada a história, né, dos meus livros. Esse pano de fundo desses livros é bem interessante, porque eles trazem uma realidade que poderia muito bem acontecer no Brasil de hoje em dia. Nós poderíamos a qualquer momento ter uma tentativa de um golpe comunista no país, como a que aconteceu no Peru alguns tempos atrás, né? E nós poderíamos realmente ter esse regime acontecendo aqui no país, porque nós temos situações como Nicarágua e Venezuela, que são países vizinhos ao nosso, que têm ditaduras como essa. Então, o objetivo da minha obra é alertar as pessoas sobre a iminência e algo assim, de um regime como esse, vir se instaurar aqui no Brasil. Mostrar para as pessoas o quão terrível seria um regime como esse, né? Em que as pessoas teriam
suas liberdades individuais totalmente suprimidas, elas seriam perseguidas e mortas por causa de divergência política. Seria algo que aconteceria dessa maneira mesmo e a economia do país iria por água abaixo, o país ficaria totalmente isolado internacionalmente. Talvez não tanto hoje em dia, porque nós temos outros grandes países ditatoriais, como Rússia e China, que conseguem sobreviver nesse mundo moderno, que nós estamos indo mais uma vez para uma Segunda Guerra Fria e nós já temos blocos definidos, né? De um lado você tem países com governos ditatoriais, como Rússia e China, e de outro lado você tem o Ocidente, né? A Europa e os Estados Unidos liderando os países livres. Então nós temos uma situação de uma Segunda Guerra Fria acontecendo e nós temos possibilidade do Brasil parar em qualquer um desses dois lados, né? O Brasil vai escolher, o povo brasileiro precisa escolher de qual lado o Brasil quer ficar nesse conflito. Se ele quer ficar do lado dos países livres ou dos países ditatoriais. Porque hoje em dia, se houvesse uma ditadura comunista, com certeza o país conseguiria sobreviver com a ajuda desses países, né? Rússia, China, dentre outros líderes desse bloco dos países ditatoriais que conseguem sobreviver nesse mundo de hoje em dia. Quando antigamente eles não conseguiriam porque seriam totalmente isolados econômica e diplomaticamente. Então é isso, pessoal. A pergunta, se não houvesse regime militar, o que aconteceria, é muito interessante e precisa ser feita, né? Porque as pessoas falam muito mal do regime militar, mas e se nós tivéssemos uma ditadura comunista? Vocês não acham que seria muito pior? Porque se o regime militar matou 400 pessoas e já é desse jeito, já é tão odiado, imagine um regime comunista que matasse milhões de pessoas e que não fizesse a mesma coisa que o regime militar fez com a economia. O regime militar criou um milagre econômico, né? Foi durante a época do regime militar que o Brasil se tornou um dos países, se não o país mais rico da América Latina. Mas tem sempre essa possibilidade do país acabar caindo nesse outro regime ditatorial que seria muito pior do que um regime militar. Então a minha resposta para essa pergunta é: ele foi ruim, mas ruim com ele, pior sem ele. Se não houvesse regime militar, a situação do país hoje seria muito pior. É isso aí, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!